Olá, olá, meus caros, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente tem que falar sobre um assunto que é bem importante, que trata um pouquinho sobre medo, sobre dúvidas, sobre insegurança, sobre questões que passam na nossa cabeça, e é justamente sobre se a gente pode sozinho impulsionar nossa carreira no direito e de que tipo de apoio a gente precisa. Então, eu vou falar sobre esse tema hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Fica bem à vontade para deixar os teus comentários, para deixar as tuas dúvidas. Dentro do possível, eu sempre dou uma olhadinha para ver ali. Se eu não responder na hora, tu pode mandar de novo, ou depois tu me manda que eu respondo, prometo, certo? Lembra de pegar a tua água, pegar o teu café. Eu estou muito feliz e muito contente porque voltei a tomar café, tá tudo bem comigo. Estou tomando meu cafezinho aqui todos os dias. Pega aí, então, te prepara. A gente vai ter o nosso tempinho de conversa aqui nesse intervalinho de meio-dia. Vai ser bem importante também ter um papelzinho para anotar, para poder colocar no papel se tu tiver alguma ideia, se tu tiver algum pensamento, algo que tu possa aplicar depois. Também te peço para compartilhar essa nossa aula. Quem está no Instagram, usa o tal do aviãozinho. Aqui eu já vou enviar para todo mundo que eu puder, para que as pessoas possam participar da nossa aula ao vivo. Até para quem já está aqui, vou mandar também, certo? Manda tu também. Quem está no YouTube também consegue compartilhar. E vamos lá. Prof, nós estamos falando já há alguns dias, nós ainda temos algumas aulas para falar sobre pontos importantes para a gente impulsionar a nossa carreira no direito. A gente está falando sobre alguns pensamentos equivocados que a gente está falando sobre algumas oportunidades que a gente tem, o que é impulsionar minha carreira no direito. E eu tenho que repetir isso, gente, todo dia, porque todo dia tem uma pessoa nova que entra, que não entende muito bem o conceito, que precisa que eu explique. Então, é sempre aquele minutinho da nossa revisão, ok? O que é impulsionar nossa carreira no direito? Basicamente, é a gente se construir como jurista durante a faculdade. É a gente melhorar naqueles pontos que não são tão fortes, aqueles pontos mais fracos que a gente tem, seja em relação à escrita, em relação à fala, em relação à nossa argumentação, à nossa forma de transmitir conteúdos, a profundidade que a gente tem de compreensão técnica sobre temas do direito, a nossa imagem como profissional, como autoridade, como especialista, a nossa independência para fazer isso por conta, os contatos, a rede que a gente está construindo, todos esses pontos devem ser fortalecidos ao longo da nossa faculdade. Todos estes pontos a gente tem que pensar desde o primeiro dia de aula, que é quando começa a nossa vida no direito. A nossa carreira começa no primeiro dia de aula. E, gente, assim, muitas pessoas não têm essa perspectiva, demora para cair a ficha. Então, se tu tá aqui, tu já tá tendo, já tá recebendo esse conhecimento em primeira mão. Olha, não é para se desesperar, não é para ser algo ruim, não é que tu só tenha que pensar em trabalho, em profissão. Tu vai aproveitar tua faculdade em todos os sentidos, mas tenha em mente, esteja ciente de que tu precisa ir desenvolvendo, aproveitar o tempo para crescer. E aí a pergunta de hoje é, prof, eu posso fazer isso sozinho? Eu posso impulsionar minha carreira no direito sem depender de outras pessoas, sem depender de uma faculdade, sem depender de um professor em específico, enfim, sem depender de outras pessoas, sem depender de alguma coisa, enfim, como é que é isso? E, gente, já vou te dar a resposta bem direto, bem na lata. Sim, tu pode impulsionar a tua carreira no direito por conta, sozinho, sem depender de demais pessoas, sem depender de fatores externos. Agora, tu também pode, sozinho, fazer muita coisa, né? Tu pode construir uma casa sozinho, se tu quiser. Tu pode construir alguma coisa, tu pode criar uma teoria, tu pode escrever um livro, tu pode fazer muita coisa, tu pode fazer dieta, fazer exercício. Agora, sempre que a gente pensa que a gente pode, que a gente quer fazer algo sozinho, tu pode. Mas a questão é, a gente vai precisar de uma base para poder fazer isso. Ah, então esse é o tal do apoio que eu preciso, sim. Na tua faculdade, a tua faculdade, por exemplo, é o apoio mínimo que tu precisa. Se tu não tiver na faculdade, se tu não estiver estudando, aprendendo conteúdos,
se desenvolvendo lá naquela parte da sala de aula mesmo, vai ser difícil. Como é que tu vai crescer? Como é que tu vai ter uma carreira no direito se tu não tiver o apoio da tua faculdade? Eu digo, se tu não tiver na faculdade. Então, é claro que a gente pode se construir sozinho, a gente pode evoluir em todos esses pontos por conta. No entanto, é óbvio que tu vai precisar de uma base, tu vai precisar de coisas que te fortaleçam, que te auxiliem. Como é que a gente vai aprender sobre um conteúdo se não tem acesso a livro, não tem acesso a curso, não tem acesso a professor, não tem acesso a nada? Não tem como isso surgir na nossa mente. Então, é claro que a gente vai precisar de algum apoio. É claro que tu vai precisar construir alguns conhecimentos para poder desenvolver. Como é que vai ser isso, né? A gente está numa sociedade, a gente precisa de outras pessoas. Mas o que eu quero te dizer é que tu não precisa depender no sentido de não consigo fazer se alguém não fizer comigo, não consigo fazer se alguém não fizer para mim. Tá percebendo a diferença entre uma coisa e outra? Tu pode fazer sozinho, mas só que tu tem que saber como faz. Então, o pulo do gato aqui é entender que a gente pode desenvolver a fala, a gente pode desenvolver a escrita, a gente pode desenvolver a rede de contato, a gente pode desenvolver a independência, a gente pode desenvolver tudo, conhecimento, mas a gente vai precisar de um apoio para poder crescer. Tem uma frase, um termo que eu aprendi no meu doutorado e que é muito legal, gosto muito. A professora falava assim: vocês têm que aprender a subir no ombro de gigantes. Isso significa, tem pessoas que já cresceram, que já estão na frente, que já têm mais conhecimento, que já têm mais experiência. Por que que tu vai ter que esperar tu crescer? Por que que tu vai ter que fazer todo o caminho sozinho, se tu pode aproveitar o conhecimento daquelas pessoas para evoluir mais rápido? Então, quando eles falam subir no ombro de gigantes, eles estão falando, em vez de fazer tudo por conta, se tu subir no ombro de alguém que já está grande, que já está alto, tu vai ver muito mais, tu vai estar muito mais alto, tu já vai evoluir com mais facilidade. Então, o que quer dizer isso, professora? Eu vou trazer um exemplo simples. Um exemplo que meu pai sempre falava. Por exemplo, né? Então, digamos que tem alguém que fez uma coisa que tu quer muito fazer, que alcançou um objetivo que tu quer alcançar, que fez, que aconteceu, que errou, que aprendeu, que sofreu. Tá. E essa pessoa, ela escreve um livro contando a história dela. Então, ela resume 20, 30 anos de vida em 200 páginas de um livro. Tu consegue perceber que talvez em uma leitura de 2 horas, de 3 horas, tu vai absorver coisas, ensinamentos, pensamentos que essa pessoa levou uma vida para aprender? Tu consegue entender que tu até poderia fazer sozinho, mas se tu tiver esse conhecimento acumulado da outra pessoa, tu vai conseguir ir muito mais rápido. Tu vai ter um catalisador, tu vai ter um combustível que vai te fazer ser e alcançar muito mais rápido aquilo também. Não quer dizer que a gente vai ter a mesma história, não quer dizer que a gente vai ter as mesmas condições, não quer dizer nada disso. Agora, o momento em que a gente percebe que a gente pode fazer as coisas sozinho, desde que a gente saiba aproveitar e tenha as ferramentas corretas do nosso lado, gente, tu vai voar. Porque uma coisa é ser dependente, é depender de uma outra pessoa para todo e qualquer passo, para tudo que tu for fazer. Isso não dá, isso é ruim. Mas, se tu souber aproveitar, se tu usar das boas ferramentas para fazer o que tu precisa fazer, tudo fica mais fácil. E, gente, eu aprendi isso na vida doméstica, vou contar para vocês. Tem alguns aparelhinhos que na cozinha facilitam muito a nossa vida. Então, vou dar um exemplo bem idiota, mas que aconteceu comigo. Bem idiota mesmo, tá? Me perdoem os cultos aí. Mas eu, sempre que eu tinha que descascar cenoura, eu pegava uma faquinha e raspava a cenoura. E eu ficava horas fazendo aquilo. Meu Deus, como demorava. Então, depois eu tinha que ralar a cenoura. E daí tinha um ralador lá,
meio velho na minha casa que eu usava e eu odiava fazer isso. Porque dava trabalho, sabe? Meu Deus, demorava, eu perdia tempo. Aí um dia eu tava lá numas lojas de 1,99, aquelas lojas baratinhas, e tinha um negocinho lá que era um descascador. Sério, custava R$ 2. Eu acho que era isso. E aquilo facilitou a minha vida de uma forma que hoje, para descascar uma cenoura, não leva um minuto. E aí tinha também um raladorzinho lá que era mais apropriado, que também me facilitou imensamente. Então, assim, o que antes era algo que eu conseguia fazer sozinha, mas que me dava trabalho, meu Deus, era cansativo. Depois que comprei um negocinho de R$ 2 que foi feito para facilitar a minha vida, simplesmente é algo que eu faço muito rápido. Eu sei que esse exemplo é bem tosco, mas é que me veio muito na cabeça. Algo simples, que mudou, que facilitou. Então, quando a gente fala de coisas complexas, às vezes, parece que está muito abstrato. Mas, poxa, pensar que antes eu demorava 10 minutos para descascar uma cenoura, para ralar uma cenoura, e hoje eu levo 1 minuto, um pouco mais. É muita diferença. Então, tudo na vida, se a gente tem a ferramenta certa, fica mais fácil. Outra coisa, não sei se vocês já tiveram que fazer trabalho de colégio, na época do colégio, que a professora mandava colar cartolina, colar, sei lá o quê, massinha. Gente, quando tu não comprava e tu não tinha os equipamentos apropriados, ai, tô sem tesoura, ai, acabou a cola. É muito mais difícil tu dar conta de resolver os problemas, resolver, fazer o trabalho, se tu não tem aquilo. Quando a gente tem as ferramentas corretas e apropriadas, simplesmente a vida fica mais fácil, é muito menos tempo, porque teve alguém, um engenheiro, um designer, que gastou tempo para pensar em coisas que facilitem a vida. Sempre que a gente tenta fazer por conta, não tem as ferramentas apropriadas, vai inventar de fazer, nunca dá certo, ou tu sofre muito mais. Entende o que eu quero dizer? E aí, voltando para os exemplos da minha vida, gente, quando, por exemplo, tu quer fazer uma dieta, fazendo isso falando de mim aqui, né? Tô aqui fazendo meus desabafos diários. Se tu tem alguém que te guie, se tu tem alguém que entende do assunto, tu consegue fazer a dieta para emagrecer, para ganhar massa, para ter mais músculo, para definir, muito melhor, muito mais fácil. Por quê? Porque tu tá usando o conhecimento daquela pessoa para fazer uma dieta que vai te fazer chegar onde tu quer sem correr risco da saúde, sem errar, comendo lá o que tem que ser comido direitinho, certo? Fazendo a correta distribuição dos nutrientes e não sei o quê. Imagina se eu, hoje, que tenho que fazer mil coisas, né? Tenho que estudar, tenho que pesquisar conteúdos, tenho que isso, tenho que... Na minha área, se eu tivesse que parar e estudar nutrientes, macronutrientes, o que é o quê, quanto que eu vou pesar. Poxa, tem uma nutricionista que faz isso, ela tira de letra, ela faz rapidinho. A única coisa que ela faz é me manda o papel, eu pago a consulta, ela me manda o papel e eu sigo. Eu não tenho que questionar, eu não tenho que me preocupar, eu não tenho que ficar fazendo cálculo que não é o meu forte. Tá entendendo que é muito melhor quando tu conta com o apoio de pessoas que já sabem daquilo? Tu não vai ter que construir o conhecimento do nada. Hoje em dia, a gente tem isso muito fácil. A gente está numa era em que tem gente que sabe e que faz tudo. Então, por que a gente vai querer fazer tudo sozinho por conta se tem gente que pode facilitar esse processo? Se tem gente que pode fazer com que tenha segurança, com que tu caminhe ali exatamente no passo que ela está te dando, sem que tu tenha que te preocupar. É só seguir. Exercício é a mesma coisa, vale o mesmo exemplo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu já contei para vocês, eu não sou muito da parte física, assim. Vou, me exercito, faço o que tem que fazer, mas assim, seguido, eu tô lá fazendo o exercício do braço e penso, meu Deus, será que tá certo? Aí eu paro, vou fazer outro exercício, meu Deus, será que eu tô puxando certo isso aqui? Será que meu braço não tá muito assim ou muito assado? Será que a minha perna não tem que estar assim ou assado? Aí tem um exercício lá que eu faço, que é o chamado rosca martelo. E os nomes sempre são maravilhosos, né? Rosca martelo. Acho que é esse o nome do negócio. Basicamente, tem que pegar lá um pezinho, um halter, tem que se apoiar no banco e tem que levantar o braço assim. É uma coisa bem esquisita.
Eu errei esse exercício muitas vezes. Mas, felizmente, eu tinha o apoio de um professor que estava lá na academia que vinha e, já tendo conhecimento, me falava: não, assim, assim, assado. Hoje em dia, inclusive, quando eu não estou muito afim de falar com os professores, eu entro no YouTube e lá tem gente que me explica como fazer o exercício correto, sem correr risco de me lesionar, eu morro de medo disso, sem correr risco de fazer nada errado, que possa me prejudicar depois. Então, gente, para pensar. Hoje, para impulsionar a tua carreira no direito, para desenvolver todas essas habilidades, tu pode contar com o apoio de pessoas que vão te guiar, que vão te orientar. E isso tem de monte. Agora, eu posso fazer sozinho? Posso. Mas por que tu vai fazer sozinho se tu não tem o conhecimento e tu pode buscar o conhecimento de pessoas que podem te ajudar? Então, aqui é o grande ponto. Eu posso impulsionar minha carreira no direito sozinho, sem depender absolutamente de um professor, sem depender absolutamente da minha faculdade, assim, o tempo inteiro me pagiando, aqui, aqui, aqui. Mas, para eu poder fazer isso, eu tenho que ter o conhecimento. Eu tenho que aprender primeiro. Eu tenho que saber. Professora, eu posso, como advogado, fazer uma petição inicial sozinho? Tu deve, né? Tu deve. Agora, se tu não souber como faz uma petição inicial, como é que tu vai fazer? Tu precisa ter o conhecimento. Então, a grande questão é: o que eu não sei fazer, o que eu preciso aprender, eu vou buscar conhecimento para poder fazer direitinho. Eu não preciso sofrer. Tem coisas que, inclusive, a gente vai descobrir que a gente não precisa fazer. E com o passar do tempo, isso vai ficando mais claro. Então, um advogado que está lá no seu escritório, digamos assim, vamos fazer vamos imaginar uma coisa, ele vai perceber que, por exemplo, ele no escritório dele, ele vai ter várias coisas que só ele pode fazer. Mas outras coisas, ele vai poder passar para outras pessoas, ele não precisa fazer sozinho, entende? E é isso que tu tem que entender também. Quando, e a depender do momento da nossa vida, a gente estiver ali com conhecimento para fazer, quando a gente souber fazer, a gente não precisa de outras pessoas o tempo inteiro do nosso lado. Se tu aprende a estudar, por exemplo, que é o ideal, tu não vai precisar que o teu professor esteja todo santo dia lendo contigo. Qual que é o ideal, né? O professor nos ensina o conteúdo, a gente entende, a gente vai para casa, busca doutrina, busca livro, busca isso, busca aquilo, faz questões na internet. Tu aprende a estudar, a aprender, a internalizar o conteúdo por conta. Tem gente que não aprende nunca. Tem gente que, se o professor não fala na sala de aula, ele não consegue, assim, ir por conta aprender. E, gente, isso tem que acabar. Tu precisa aprender a caminhar sozinho, mas tu não precisa aprender a fazer tudo sozinho. Até porque se tu não tiver um livro, uma doutrina, um apoio, um curso, sabe, para te ensinar, como é que vai ser? Em algum momento tu vai precisar das ferramentas certas. E aí que tá o belo da coisa. Se tu tiver a ferramenta certa, tu pode construir uma casa. Se tu tiver o conhecimento, as ferramentas e tu quiser fazer uma casa, tu consegue. Tu consegue construir uma casa. Tem um primo meu que construiu um motorhome, que é tipo um trailer, mas é um pouco diferente. E ele não é engenheiro elétrico, químico, nada. Mas ele foi lá, buscou o conhecimento que ele precisava e foi construindo. Tá entendendo o que eu quero dizer? Ele quis, ele buscou conhecimento, ele buscou as ferramentas, ele foi lá e fez. Agora, se a gente não entender isso e se mantiver, digamos assim, dependente sempre, sempre precisando da permissão de outra pessoa, sempre precisando do aval de outra pessoa, de um professor, de uma pessoa mais experiente, de isso, de aquilo, não é assim que tem que ser. Tu pode ter orientação, tu pode buscar o conhecimento, tu só não pode ser 100% dependente. E isso a gente adquire, a gente consegue quando a gente simplesmente se joga, vai lá, se arrisca, certo? Então, quando a gente fala de impulsionar minha carreira no direito, bom, algumas coisas são mínimas. Tu precisa estar na faculdade,
Tu precisa ter o conhecimento para ir desenvolvendo essas coisas. Hoje em dia a gente tem muito disso. Ah, prof, eu quero pesquisar, gosto muito que a senhora fala de escrever trabalhos. E aí? Bom, tu vai ter que buscar o conhecimento. Tu vai ter que aprender como você faz, né? Buscar este conhecimento, se desafiar, ir lá, começar a fazer. Mas tu entende que essa história de buscar as ferramentas certas, buscar o conhecimento, é tão importante como querer, porque querer é a primeira coisa. Primeira coisa é tu decidir que tu quer, a gente sempre falou disso, né? Mas no momento que tu entende que tu tem que ter o básico, tu tem que ir subindo nos ombros de gigante para poder crescer, tu evolui muito mais rápido. Tu não precisa passar pelos altos e baixos que outras pessoas passaram. Se elas têm como te passar esse conhecimento mastigadinho, por que não aproveitar? Por que não usar daqueles direcionamentos? Não é errado pedir ajuda, não é errado pedir conselho, não é errado pedir orientação. Pelo contrário, se tu tem essa possibilidade, vai lá e pede. Hoje, eu estava conversando com uma amiga minha que é juíza, ela estava me falando, Fran, a gente percebe os estudantes que querem crescer, que querem evoluir. É totalmente diferente um do outro. Aquele que vem, te pergunta uma coisa, pede para explicar outra coisa. Aquele que, numa audiência, não entendeu alguma coisa e fala para mim, e pede para que eu diga o que é. Aqueles que pedem um livro emprestado porque estão com curiosidade sobre um assunto. A gente percebe quando a pessoa está interessada, ela quer ir atrás, e a gente ajuda com gosto, porque são pessoas que estão buscando alcançar os seus objetivos. Outros são aqueles que só vão para o estágio para ficar matando tempo, para ganhar o dinheirinho no final do mês, não estão nem aí para nada. A gente percebe a diferença. E é nítido que, embora ninguém consiga prever o futuro, né, porque o futuro a Deus pertence, mas é nítido que aquele que tem curiosidade, que busca, que pergunta, que quer aprender a fazer, ele tem muito mais chance de alcançar o que ele deseja. Ele tem muito mais chance, ele está muito mais próximo de ter o seu sucesso profissional. Então, gente, por que não aproveitar? Por que não ter mais curiosidade, construir o conhecimento sem ficar dependendo? Porque dependência é uma coisa terrível. Quando tu depende de outra pessoa, tu não consegue fazer nada por conta e não precisa ser assim. Ah, mas é que, prof, é difícil. É difícil aprender. É difícil para todo mundo. Ou tu acha que para mim é muito fácil aprender as coisas que eu não sei fazer? Tem coisas que valem a pena. Outras coisas não valem, mas aí tu tem que ter a tua prioridade. Vale a pena aprender a fazer uma petição? Eu acho que no teu caso vale, tu é estudante de direito. Agora, vale a pena eu aprender a cozinhar não sei o que, não sei o que lá? Depende do que tu quer pra tua vida. Tá entendendo? Tem coisas que valem a pena, que a gente tem que investir. Ah, prof, mas além de ser difícil, tem situações que a gente tem que pagar, imagina. Tem pessoas que não orientam se a gente não pagar. Bom, que bom que tu percebeu isso, porque tu também vai ter que cobrar pelos teus serviços quando tu for advogado, quando tu for um profissional. O juiz, o promotor, ele trabalha porque ele recebe. O advogado trabalha por alguém paga, o professor também. Então, a gente está falando aqui de adulto para adulto. No momento em que tu para e percebe que tu também quer ser remunerado pelos teus serviços quando tu for um profissional, assim como tu quer ser remunerado quando tu é estagiário, assim como tu quer ter uma bolsa, tu para perceber que a vida é uma troca. A gente não pode sempre querer tudo dos outros sem dar nada em troca, entende? Porque quando tu for um profissional, também vai ser assim contigo. Eu nunca me esqueço daquela história que eu contei da aluna que ela queria marcar um horário com a advogada para a advogada contar como é que ela fez para chegar onde ela chegou, porque ela também queria chegar onde a mulher chegou, a tal da advogada. E a advogada pediu para ela marcar uma hora, que ela ia então pagar a hora de consultoria para poder ajudar essa menina. E a menina ficou indignada, achou um absurdo. Mas é o mesmo tipo de pessoa que, meu Deus, a gente fala de que o estágio não vai pagar tanto, ela fica inconformada. Tá entendendo o que é incoerente? É incoerente a gente querer ganhar, mas a gente não querer pagar. É incoerente tu querer ser um profissional reconhecido sem reconhecer os outros. E tudo isso, gente, é mentalidade. É pensamento que a gente vai tendo.
É a gente entender que o horário, a hora do outro também vale. Não é só a nossa hora que vale. Se eu quero ser bem remunerado, eu também tenho que remunerar bem as outras pessoas, entende? Dentro das nossas possibilidades. Prof, não tem como. Eu não consigo. Aquela pessoa lá que podia me ajudar, eu não consigo. Tudo bem. Cada um tem o seu momento. Mas não fica negando ou desmerecendo os outros porque tu não tem condições. Entende o que eu quero dizer? Porque um dia tu também vai ser profissional. E nesse dia tu não vai gostar que as outras pessoas, sabe, coloquem preço. Ou falem que não podem, que não querem, que não vale. Ou queiram tudo de graça. E por que eu tô falando disso? Porque tá tudo junto esse assunto. Eu posso aprender sozinho? Eu posso fazer sozinho? Sim. Mas tu vai ter que buscar conhecimento. Tu vai ter que buscar ter os tijolinhos para poder fazer, para poder crescer, para poder impulsionar tua carreira, para poder te construir. Então, o que tu não pode, obviamente, é depender o tempo inteiro de alguém. Ah, se não é o fulaninho, eu não consigo. Se não é o ciclano, eu não sei o quê. Não dá, né, gente? Tu tem que conseguir te virar. Fulano não conseguiu, mas eu sei fazer, né? Isso é uma outra brincadeira, uma frase que você fala muito, né? Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, tu tem que saber fazer. Agora, o que tu tem que fazer? Construir esse conhecimento. Saber fazer, se virar. Como é que tu vai cobrar que alguém faça alguma coisa se tu também não sabe, não busca se desenvolver? Ah, não, porque quando eu for advogado, eu vou ter meus estagiários. Sim, o dia que o estagiário faltar, daí teu escritório acabou, não tem mais o que fazer? Não, meu querido, tem que saber fazer sim. E o momento de te construir é durante a tua faculdade. Ou tu acha que depois de formado as pessoas vão ter pena? As pessoas vão, pobrezinha, ela não aprendeu isso na faculdade. Gente, ninguém tá nem aí porque tua faculdade te ensinou ou não. Eles querem saber o que tu sabe fazer. E no momento em que tu perceber que tem algumas habilidades, algumas aptidões que tu não sabe, que tu não te desenvolveu, que tu precisa melhorar, tá na hora de ir atrás. De buscar meios, formas de adquirir isso. Entende? Mesmo que eu tenha que pagar, é a tua vida. É o investimento que tu está fazendo em ti. Será que tu não vale? Será que o teu futuro não vale isso? Pensa nisso quando tu vier com essa desculpa de, tem coisas que não dá, ou que eu não quero, ou que eu não posso. A gente tem que, pensar de vez em quando. Será que isso é gasto ou é investimento? Será que receber o conhecimento de uma pessoa que está 15, 20, 30 anos fazendo isso é gasto ou é investimento? Porque eu acho que é um baita investimento, o melhor investimento. Porque ninguém te tira. Porque não tem como as ações da tua mente caírem. Porque eu vou investir em ações em bolsa, beleza, mas a bolsa a gente sabe, né? Tem várias coisas que podem acontecer. Agora, o teu conhecimento não tem melhor investimento do que ele. Então, gente, é importante. E eu preciso tocar nesses pontos, porque eu acho que às vezes a gente é infantilizado. Na faculdade, os professores não falam muito disso. Não é culpa deles. Mas na nossa faculdade, a gente fica vendo tanta coisa técnica que chega na hora que tu é um advogado, tu não sabe como cobrar. Tu não tem vergonha de falar disso. Não, gente, tu tá te formando um profissional. Tu quer ser bem remunerado. Bate no peito e fala isso. Eu estou me formando um bom profissional porque eu quero ter uma vida digna, eu quero ter dinheiro para poder fazer minhas coisas, eu vou ajudar pessoas, eu vou ser uma pessoa que vai fazer diferença no mundo também. Mas não é errado tu ter uma vida boa, tu ter uma vida digna, tu ganhar dinheiro com isso. Entende? Então, se na faculdade a gente não se forma, e eu não quero colocar culpa em professor e tal, 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 mas a gente sai da faculdade cru, sabe? Sem ter essas ideias. E uma hora a ficha cai. Só que se cai muito tarde, tu perde tempo, tu perde dinheiro, tu perde, sabe, coisas que tu poderia ter feito. Então, gente, tu pode sim crescer sozinho. É óbvio que a gente está numa sociedade, a gente vai ter relacionamento com outras pessoas, a gente vai muitas vezes depender que o cliente nos contrate depois de formado, ou durante a faculdade, depender que alguém nos escolha para uma bolsa, depender que alguém aprove os nossos trabalhos. Só que dentro do possível, a gente tem que fazer o que está no nosso controle. Tu tem que fazer o que está no teu controle para que tu consiga garantir ou pelo menos estar mais perto daquilo que tu deseja, dos objetivos que tu tem com a tua vida. Então vai por mim. A tua faculdade é o melhor momento para fazer isso. Prof, eu estou me formando agora, estou no final, sempre a tempo. Mas tu tem que virar a chave, tu tem que ir atrás, tu tem que buscar conhecimento.
Porque se tu dormir no ponto, meu querido, ninguém vai fazer por ti. Tu precisa correr atrás, tu precisa fazer e acontecer, tá bom? Então vamos fazer uma rápida recapitulação, porque hoje as minhas ideias foram longe, né? Vamos ver se todo mundo tá comigo. Gente, eu posso, prof, impulsionar minha carreira no direito sozinho? Sim, tu pode, mas tu tem que saber como fazer isso. Tu tem que saber os caminhos, tu tem que ter o passo a passo, tu tem que buscar construir conhecimento para isso. Tu tem que focar naquilo que tu quer. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero desenvolver isso, eu quero desenvolver aquilo. Beleza. Definiu, decidiu o que eu preciso para fazer isso. Eu vou buscar um conhecimento, eu vou buscar um treinamento, um livro. O que eu vou buscar para poder seguir aqui? Eu vou ter que pagar? Às vezes, sim. A gente tem muito conhecimento gratuito, mas se tu quer ir mais rápido, muitas vezes pagar é melhor, porque a pessoa vai te dar ali, ó, esmigalhado, nem que seja pagar um livro. Um livro de R$ 50 em que ele te trouxe o passo a passo. Às vezes vai requerer sim. Mas sempre tem outras formas que talvez demore um pouco mais. Tá, mas então o que eu faço? Busca esse conhecimento. Porque quando tu tem conhecimento, tu consegue fazer por conta. Quando tu tem esse conhecimento, tu consegue evoluir. Entende? Ah, mas então quer dizer que eu vou ter que fazer tudo sozinho, absolutamente? Não, tu pode buscar justamente nessas pessoas que são gigantes a visão delas. Tu pode buscar auxílio, tu não é obrigado a fazer por conta, pelo contrário. Mas é diferente a gente conseguir andar e de vez em quando pedir conselhos, orientações, e a gente sempre tá dependendo de alguém do nosso lado. São diferentes pontos. Então, atenção. Tu pode fazer muita coisa sozinho, mas se tu tiver as ferramentas adequadas, nossa, tu voa. É muito melhor, tu ganha tempo. Às vezes, o dinheiro que tu investe para aprender uma habilidade é o dinheiro que tu tá deixando de gastar com o tempo que tu vai perder para aprender sozinho. Já parou para pensar nisso? E, gente, definiu, verificou, buscou conhecimento, haja, saia do medo, saia da zona de conforto. Saia daquelas questões de, eu não posso, eu não consigo, eu isso, eu aquilo, deixa isso de lado, porque não te leva a lugar nenhum. A faculdade é o momento da gente errar, da gente acertar, da gente testar, da gente experimentar. Então vai lá e faz, vai lá e busca, vai lá e faça o que tem que ser feito. Deixa esse medo de lado, certo? Esse medo não vai te ajudar. E aqui a Nayane perguntou a dica para quem vai iniciar o quinto semestre. Quinto semestre já é metade da faculdade. Como que tu tá nas tuas aptidões? Tu tá segura? Tu tá bem? Ou será que é a hora de, dar o próximo passo? Qual é o teu próximo passo? O que tu tem que fazer? Quais são os pontos que tu precisa evoluir? Metade da faculdade já é uma hora que a gente tem que estar mais centrado, certo? O que tu precisa para crescer? Dá o pulo. Dá o teu pulo, impulsiona a tua carreira. O que tu precisa? E aí só tu tem como saber. Então, esse conselho vale para qualquer semestre. Como é que tu tá na tua faculdade? Tá na hora de ver o que tu vai fazer para melhorar, para ganhar segurança, para poder sentir que tu tem o teu lugar, que pelo menos aquelas aptidões, aquelas habilidades tu consegue te garantir, certo? A gente tá falando sobre isso sempre, mas gente, nunca é cedo ou tarde para impulsionar a tua carreira, para te construir como jurista, para te fortalecer. Esse é o conselho mais importante. Vai atrás. Tem experiências. Busque conhecimento, busque aprender além da sala de aula. A sala de aula é o básico, a gente precisa ir além, muito além. Porque só o que a faculdade nos traz em sala de aula nunca vai ser o suficiente. Tá bem, meus caros? Tá tudo certo? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer esse ponto. Eu vou dar uma olhada aqui, depois ficaram algumas dúvidas, mas tu sempre pode me mandar na caixinha do Instagram. Eu sempre respondo, tô sempre atenta para responder. Ok? Me manda direct também se precisar. E eu quero agradecer por quem esteve aqui comigo hoje. Obrigada pela companhia. Te espero amanhã. Um beijo, um abraço e até lá.